E aí pessoal, aqui é o Igor novamente, estamos de volta para a correção de mais uma prova, desta vez a prova de matemática, que rolou faz muito pouco tempo, mas estamos pertinho da recuperação, vamos ver. Então, temos aqui a nossa primeiríssima questão, que diz: a seguir, está representado um esquema numa sala de cinema com piso horizontal. De quanto deve ser a medida AT, ou seja, do chão até aqui em cima, para que um espectador sentado a 15 metros da tela, com os olhos a 1,2 metros acima do piso, veja o ponto mais alto da tela, que é T, a 30 graus da horizontal. Então vamos dar uma olhada no que é que está acontecendo. Basicamente, a gente está querendo saber qual que é o comprimento disso tudo aqui. Só que isso tudo a gente pode dividir em duas partes. Ele é este pedacinho daqui, que tem 1,2 metros, mas este outro pedaço daqui até aqui, que faz parte deste triângulo, que tem o quê? 15 metros aqui, nesse pedacinho, e tem a altura que a gente quer encontrar. Então a gente pode dizer que o nosso AT seria 1,2 mais x. Esse é o nosso primeiro passo. Então como que a gente pode encontrar? Bem, se a gente reparar nesse triângulo daqui, deixa eu redesenhar ele. Esse ângulo daqui é de 30, isso aqui é 15 metros, isso aqui é x. Então, bem, olhando para cada um deles, a gente pode dizer uma coisa, que x vai ser o cateto oposto. Por quê? Porque 30 está olhando para o ele. E a gente pode dizer que 15 vai ser o cateto adjacente, porque ele está ao lado. E o que é que relaciona cateto oposto com cateto adjacente? A tangente. Então a gente vai dizer que a tangente de 30 vai ser o cateto oposto, que é x, dividido pelo adjacente, que é 15. A gente tem a tangente de 30? Tem, que ele deu aqui. A tangente de 30 não é 30 a propósito, ela é 0,577. Então, 0,577 é igual a x sobre 15. Se 15 está dividindo aqui, vai para lá multiplicando. Então, x vai ser 15 vezes 0,577. Não é um cálculo muito simpático para fazer, né? Mas vamos dar uma olhada nas alternativas. 15, 8, 12, 9, 4, elas não são tão próximas. Então, se a gente arredondasse, por exemplo, isso daqui para 0,6, a gente sabe que o resultado disso vai dar um pouquinho acima, mas vamos simplificar nossa vida, né? Se a gente pegar 15 vezes 6, a gente vai ter 30 aqui, 90. Ou seja, 15 vezes 0,6, x seria aproximadamente 9. Beleza. Então, quando a gente juntasse esse 9 com 1,2, nós teríamos 10,2 metros, que seria a nossa resposta. Só que a gente sabe que está um pouquinho acima. Então, vamos dar uma olhada. Pode ser 15? Não, porque está muito acima. Pode ser 8? Pode. Relativamente próximo. Pode ser 12? Pode. Pode ser 9,8? Opa, esse está em cima do 10. Então, é esse mesmo que a gente marca. De boa, pessoal. Tranquilaço, né? Então, vamos dar uma olhada aqui na nossa próxima questão. Um disco de raio 1 gira ao longo de uma reta coordenada na direção positiva representada na figura abaixo. Então a gente tem ele aqui rodando, né? Então ele saiu daqui de baixo, veio para aqui para cima, ele deu meia volta. Beleza. E considerando-se que o ponto P está inicialmente na origem, a coordenada de P após 10 voltas estará entre. Então, se a gente olhar aqui, ele deu meia volta. Aí o que é que algumas pessoas podem pensar em fazer que é muito inteligente? Bom, ele deu meia volta, ele está aqui tipo no 3, né? Aí que a gente vai ver um detalhe. Ele está tipo depois do 3, pessoal. Então, o que é que acontece? Quando ele der uma volta, ele vai ter andado o quê? Uma circunferência. E como que a gente faz para calcular a circunferência? A circunferência, ela é 2π vezes o raio. No caso, 2 vezes 3,14 e o raio que era de 1. Ou seja, a circunferência vai ser de 6,28. Então, na verdade, o ponto P não estava no 3, ele estaria aqui, seria tipo 3,14. Então, se em uma volta ele anda 6,28, quando ele der 10 voltas, ele vai ter andado 62,8. Então, onde que ele vai estar? 62,8 está
entre 62 e 64. Safada essa questão, né? Eu concordo. Mas bem, para quem está ligadão, essa questão também é de boaça. Vamos para a próxima? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A previsão de vendas mensais de uma empresa para 2011 em toneladas de um produto é dada por f de x igual a 100 mais 0,5x mais 3 vezes o seno de πx sobre 6. Que coisa, hein? Em que x igual a 1 corresponde a janeiro, x igual a 2 fevereiro, ou seja, o número é o número do mês, e assim por diante. A previsão de vendas em toneladas para o primeiro trimestre é... Bom, para o primeiro trimestre, então a gente está falando de quais meses? A gente está falando de janeiro, a gente está falando de fevereiro e a gente está falando de março. Então, quando a gente somar isso aqui tudo, é que a gente teria o nosso primeiro trimestre. De boa? Então, como que a gente vai fazer isso daqui, pessoal? A gente simplesmente coloca que a produção F de 1 vai ser igual a quem? A 100 mais 0,5 vezes 1 mais 3 vezes o seno de quem? De I vezes 1 sobre 6. Que coisa, hein? Então vamos lá. Isso aqui vai dar 100. Isso aqui vai dar 0,5 mais 3 vezes o seno de... Bom, π é 180, né, gente? 180 vezes 1, 180. Divide por 6, a gente tem seno de 30. E quanto que é o seno de 30? Ele é 1/2. Ou seja, isso daqui vai ser 100,5 mais 3 vezes 1/2. Ou seja, a gente vai ter 100,5 mais 1/2, que vai dar 102. Beleza, então no primeiro trimestre produziu 102 toneladas. Joia? Vamos dar uma olhada então o que acontece quando nós tivermos o segundo. Então basicamente, agora a gente vai pegar o F de 2. E o que é que vai mudar? Onde tinha 1, agora a gente vai botar 2. Eu vou até colocar aqui isso em outra cor, só para a gente ver o que é que está mudando. Isso aqui ficou 2, isso aqui ficou 2, e esse outro pedacinho aqui ficou 2 também. Pronto. Então o nosso F de 2 iria dar quanto? A gente vai ter aqui 100 mais 0,5 vezes 2 dá 1. Então isso aqui vai dar 101. Mais 3 vezes o seno de quem? Se a gente simplificar isso daqui, a gente teria π sobre 3. 180 por 3, gente, vai dar quanto? 18 por 3 dá 6. Então, a gente teria o seno de 60. E quanto que é o seno de 60? Ele é raiz de 3 sobre 2. Já que ele disse aqui que raiz de 3 é 1,7, a gente vai ter 101 mais 1,7 sobre 2. Ou seja, a gente vai ter tudo isso aqui vezes 3, né? Então a gente teria o quê? A metade de 17 é 8,5. Então nós teríamos 3 vezes 0,85. Então nós teríamos aqui 8 vezes 3, 24. 8 vezes 5, 15. Então a gente teria 2,55. Ou seja, 103,55 no total. De boa. Então nós teremos nesse pedacinho daqui 103,55 aproximadamente. O que é que vai mudar agora? A gente tem que calcular o do terceiro mês. Agora acho que vocês já sabem como é que vai funcionar essa paradinha, né? Então a gente apaga aqui o 2, coloca o parênteses de volta, porque eu não queria apagar ele. Apaga aqui o 2, apaga aqui o 2. E a gente bota agora no lugar do 2, a gente quer o F de 3. Então vem 3 para cá e vem 3 para cá. Então como que vai ficar isso? Nós vamos ter 100 mais 3 vezes 0,5 vai dar 1,5. Mais 3 vezes, se a gente simplificar isso daqui, vai dar o seno de π sobre 2. Ou seja, 180 por 2, que dá 90. Então temos seno de 90. E quanto que é o seno de 90, pessoal? 1. Então a gente vai ter aqui 101
4,5, quando somar esses dois, mais 3 vezes 1, ou seja, 3, né? Então, nesse último pedacinho, ele teria produzido 104,5. Então, aqui a gente tem 104,5. Como que vai ficar isso aqui no final das contas? Vamos fazer a soma. Então, aqui a gente tem 0, 5 e 0. Então, a soma dá 5. 0, 5 e 5. Então, a soma dá 0 e vai mais 1 para cá. 1 com 2 dá 3. Com mais 3 vai 6. Com 4 vai 0. Vem mais 1 para cá. 1, 0, 0, 0, 1. E aqui a gente vai ter 3. Ou seja, foram produzidas no primeiro trimestre 310,05 toneladas. Então temos aqui a nossa letra D. Tranquilaço, né, pessoal? Tem pegadinha nenhuma aqui, galera. Vamos nessa? Vamos que vamos que vamos. Tem mais uma, tem mais coisa aqui na frente. Considerando a circunferência trigonométrica, identifique as sentenças abaixo como verdadeiras ou falsas. No quadrante onde se localiza o arco de menos 4.330 graus, a função seno é crescente. Bom, vamos dar uma olhada no que é que acontece. A gente sabe que tanto a função seno quanto a cosseno, elas são funções que ficam dentro do círculo trigonométrico. E a gente sabe que quem está com sono está deitado, então nós temos aqui o cosseno. Quem está sem sono, então temos aqui o seno, está em pé. Beleza. Agora, vamos dar uma olhada se a gente fosse ver separadamente essa seta aqui para cima. A coisa está crescendo quando? Bom, ela está crescendo quando ela está crescendo, ou seja, quando ela está indo para cima. Então, o que é que está acontecendo? Como a gente sabe que isso daqui funciona deste modo, a gente sabe que nesse pedacinho, você começou aqui, você está indo para cima? Tá, então ela é crescente aqui. Beleza. Aqui, depois que a gente está vindo para esse ponto, a gente está começando a descer, né? Até chegar aqui embaixo. Percebam que a gente está fazendo essencialmente esse movimento. Então, basicamente, quem estiver, se a gente parar nesse lado ou nesse lado, a função seno vai estar crescendo, porque ela está indo para cima. Beleza. Vamos só avaliar logo o que é que aconteceria com a função cosseno. O cosseno, como a gente está vendo aqui, ele funciona na horizontal. Então, quando que ele está crescendo? É quando ele está indo para a esquerda ou para a direita? Bom, quando ele está indo para a direita. Então, vamos pensar. Quando a gente sai daqui, a gente está indo para onde? A gente está vindo para o outro lado. Então, a gente está vindo para a esquerda. Quando a gente está nesse pedacinho daqui vindo, está indo para a esquerda ainda. Só que quando a gente chega nesse pedacinho, a gente começa a andar para a direita. A gente está voltando. Então, quem estiver aqui ou aqui, vai ter o cosseno o quê? Crescente. E no outro, que a gente tinha visto, quem estiver aqui ou aqui, vai ter o seno crescente. Isso quer dizer que se ele estiver nos outros quadrantes, por exemplo, se ele estiver aqui em cima, ele vai ter o cosseno o quê? Se ele não é crescente, ele é decrescente. Se a gente estiver nesse pedacinho daqui, se o seno não está crescendo, é porque ele está decrescendo. De boa? Então vamos dar uma olhada. 4.330. Como danado a gente sabe aonde ele vai cair? Em tese, você pode dividir por 360. Mas a gente também pode pensar no seguinte. Quantas voltas a gente tem que tirar daí? Querendo, você pode pegar aqui 4.330 e ir tirando de 360 em 360. Você pode. Uma hora ele vai dar um valor que está dentro de 360. Mas eu sei de uma coisa. Se desse 10 voltas, ele teria andado 3.600. Então tiro logo 3.600 de uma vez. Então, o que é que vai sobrar aqui? Nós vamos ter 0, 3, aqui pede um emprestado, a gente tem 13, 7, e aqui fica 0. 730. Opa, duas voltas a 720, né? Então, se a gente tirar mais 10 graus aqui, mais duas voltas, vai sobrar 10 graus. Então, 10 graus ele vai cair, tipo, por aqui. Então, ele cai neste quadrante. O seno é positivo? Então, o que é que acontece? Perdoe, não só o seno é positivo, o seno é crescente. Então, de fato, a primeira aqui está corretíssima. Beleza. No quadrante onde se localiza o arco de 34π sobre 5 radianos, o cosseno é decrescente. Ou seja, a gente quer saber se ele vai cair em um desses dois. Como é que a gente faz? Mesmíssimo esquema, pessoal. A gente dá uma olhada aqui. Nós temos 34π sobre 5 radianos. Então você pode já transformar isso em graus se você quiser, mas eu recomendaria fazer uma coisinha antes.
34π sobre 5 vai ser a mesma coisa que 30π sobre 5 mais 4π sobre 5. Bom, a gente pode simplificar aqui esse 30 com esse 5 e a gente vai encontrar 6π. Lembrando que uma volta são 2πs, então o que acontece? Isso aqui foram 3 voltas inteiras. Faz diferença onde a gente está quando a gente dá uma volta toda? Não. Ou seja, a gente pode simplesmente ignorar esse pedacinho daqui. E 4π sobre 5. Agora a coisa ficou bacana. E agora a gente pode pegar esse pedacinho daqui e a gente pode utilizar ele para calcular o ângulo. Vamos lá. A gente sabe que π é 180. Então nós temos 4 vezes 180 dividido por 5. E 180 por 5 vai dar 36. 36 vezes 4 vai dar 144. Então 144 vai cair aonde? Bom, passou do 90, mas não passou do 180, ou seja, ele vai cair nesse pedacinho. E se o cosseno não está crescendo é porque ele está decrescendo. De boa, certíssimo também. O valor da tangente do arco de 1000 é positivo. Aí pessoal, para saber se a tangente é positiva ou negativa, preciso que vocês entendam uma coisinha. Quando você vai dividir um número pelo outro, se você divide um positivo por um positivo, o resultado é positivo, porque os sinais são iguais. Se você divide negativo por negativo, o resultado também é positivo. Então, se a gente tiver basicamente sinais iguais, a coisa fica positiva, senão a coisa fica negativa. E a tangente, a gente sabe que ela é o quê? Ela pode ser definida também como seno sobre o cosseno. Vamos dar uma olhada então o que é 1000 graus. 1000 graus, a gente pode tirar já duas voltas, que vai ser 720. Vai sobrar aqui então 380. Ainda dá para tirar mais uma volta. Se a gente tirar daqui 360, então vão sobrar 20 graus. Ou seja, ele vai cair também por aqui. Como que a gente sabe então? Vamos dar uma olhada. Olhando só para a parte vertical, ele está aqui para cima, não está? Então o seno é positivo. E olhando para a parte horizontal, ele está para a direita ou para a esquerda? Ele está para a direita. Então o cosseno é positivo. Então o que é que acontece? Se o seno é positivo e o cosseno é positivo, a nossa tangente vai ser positiva. Então, isso aqui também é positivo. Ou seja, 1, 2 e 3. Marquei errado aqui, né? Não façam isso no gabarito de vocês, crianças. 1, 2 e 3 estão corretas. De boa. Pois vamos para a próxima. Olha aí, temos uma questão com desenhos aqui. Na quinta questão diz: a caminhada é uma das atividades físicas que, quando realizada com frequência, torna-se eficaz na prevenção de doenças crônicas e na melhoria da qualidade de vida. Basta caminhar, pessoal, e a gente nem fazer isso faz, né? Tá cagado. Mas enfim, para a prática de uma caminhada, uma pessoa sai do ponto A, passa pelos pontos B e C e retorna ao ponto A, conforme o trajeto indicado. Então, ele saiu daqui, veio para cá, subiu e voltou. Beleza. Quantos quilômetros ela terá caminhado? Então a gente tem que basicamente somar esse pedaço com esse pedaço com esse pedaço. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte. O ponto A, ele está olhando para cá, né? Então isso aqui eu vou chamar de Azinho. O B é como se ele estivesse olhando para esse pedacinho daqui. Então eu vou chamar isso aqui de B. E C, então, está olhando para cá. O que é que acontece? A gente tem aqui um triângulo em que a gente tem dois lados e um ângulo. Isso quer dizer, basicamente, pessoal, que dá para a gente utilizar quem? A lei dos cossenos para resolver isso daqui. E o que é que diz a lei dos cossenos? Ela vai dizer que o lado que a gente está querendo descobrir, ou seja, A ao quadrado, vai ser igual aos outros ao quadrados, até aqui é igualzinho a Pitágoras, né, galera? Menos o quê? Duas vezes os outros dois lados, ou seja, a gente repete, B e C, vezes o cosseno do ângulo que a gente está vendo aqui, oposto ao nosso lado, ou seja, cosseno de razão. Olha que maravilha! Então vamos só ver. A gente quer encontrar o trajeto todo, que seria A mais B mais C, que é o nosso resultado. A gente tem B? Tem, que é 0,8. A gente tem C? Tem, é 1. Tem A? Não, que a gente vai descobrir. Beleza, e para descobrir A gente tem B, a gente tem C, a gente tem o cosseno desse ângulo aí, que é 150.
Vamos pensar, a gente tem aqui o nosso círculo trigonométrico. Ele vai cair bem por aqui, o 150. Então, ele vai ter o ângulo equivalente dele, aqui no primeiro quadrante. Se a gente tiver andado do 180 subindo, até chegar no nosso ângulo, é a mesma coisa que a gente ter subido no outro. Então, para a gente sair de 180 e chegar em 150, a gente teve que andar 30 graus. Ou seja, o equivalente de 150 é 30. Só que aí uma pergunta, o cosseno de 30 está para a direita, então ele é positivo. O cosseno de 150 está para a esquerda, então ele é negativo. Ou seja, daqui a gente pode dizer ainda que o cosseno de 150 vai ser igual a menos o cosseno de 30. De boa? Então agora vamos nessa calcular. Nós temos aqui a ao quadrado, que vai ser igual a b, que é 0,8 ao quadrado, mais c, que vai ser quem? C vai ser 1 ao quadrado, menos 2 vezes 0,8 vezes 1 vezes o cosseno de menos o cosseno de 30. Beleza. E quanto que é o cosseno de 30, pessoal? O cosseno de 30 vai ser raiz de 3 sobre 2. Então a gente vai ter a ao quadrado vai ser igual a 8 ao quadrado dá 64, ou seja, aqui é 0,64. 1 ao quadrado dá 1. Menos 2 vezes 0,8 vezes 1, que vai dar 1,6 vezes quem? Vezes menos, quanto é o cosseno de 30? Raiz de 3 sobre 2. Então o que é que a gente vai ter aqui? A ao quadrado vai ser igual a 1,64 mais... Por que eu botei mais? Porque a gente tem aqui menos com menos. Quanto que é raiz de 3? Vai ser 1,6 vezes 1,7 sobre 2. E quanto que daria essa maracutaia toda? Bom, vamos facilitar aqui um pouco a nossa vida. 1,6 vezes 1,7 sobre 2 vai dar 1,36. Ou seja, o nosso a ao quadrado seria 1,64 mais 1,36. E essa soma toda vai dar igual a 3. Então a gente pode dizer que se a ao quadrado é 3, a vai ser a raiz de 3, que é igual a 1,7. Então isso aqui já é a nossa resposta, a gente já pode marcar? Não, porque esse aqui é o nosso segundo passo. A gente volta para o primeiro e a gente sabe que a nossa resposta vai ser igual a, que a gente acabou de descobrir que é 1,7, mais b, que era 0,8, somando os dois a gente tem 2,5. Só que além disso tem c, que é 1. Ou seja, o nosso percurso inteiro foi de 3,5 km. Então fechou, a gente tem aqui a letra D. Tranquilo demais um negócio desse, né, pessoal? Ave Maria. Então, vamos dar um pulinho lá na próxima? Temos aqui o valor do cosseno de 155 mais o cosseno de 165 mais o seno de 155 mais o cosseno de 145 menos o seno de 25 mais o cosseno de 35 mais o cosseno de 15 é... Meu irmão, esse negócio tá cheio de coisa que a gente não conhece, né? Só tem os ângulos do capeta aí que a gente não sabe o que danado é. Vamos ver o que a gente pode fazer. Sempre que ele der uns ângulos desse, pessoal, desconfie, que ele provavelmente está falando de coisas que vão se anular. O que é que a gente pode fazer então? Vamos dar uma olhada aqui no círculo trigonométrico. De novo. Todos os ângulos que a gente está vendo aqui são menores do que 180, mas também são maiores do que zero. Ou seja, tem alguns que estão no primeiro e alguns que estão no segundo quadrante. Então vamos dar uma olhada. Se a gente pegar, por exemplo, 165, ele deve cair por aqui. Então ele vai ter um equivalente que vai estar bem aqui. Bom, a gente tinha 180 e tem que voltar alguns graus para chegar no 165. Então a gente teve que voltar 15 graus. Ou seja, o equivalente de 165 é 15. Aí agora eu vou colocar uma coisinha para vocês verem aqui que bacana. A gente tem o seno do ângulo e a gente tem o cosseno do ângulo. Seno igual a seno, cosseno igual a cosseno. Bacana, né, Igor? Então vamos lá.
A gente está falando aqui de quem? É do cosseno de 165. Então a gente vai colocar aqui o cosseno de 165. Bom, o equivalente dele vai ser 15, como a gente viu. Só que vamos dar uma olhada. 15, o cosseno está na horizontal. Então o cosseno de 15 é positivo, porque ele está para a direita. Mas o cosseno de 165 vai ser negativo. Ou seja, isso aqui é menos. Então o que é que acontece? Se esse daqui é menos e esse aqui é mais, a gente corta eles. Então vamos dar uma olhada agora numa outra coisa, em outro ângulo. Se a gente pegar agora o ângulo de 155, então, quanto que é o equivalente de 155? A gente subtrai aqui e vai encontrar que o equivalente dele é de 25. Beleza. E a gente está falando do seno de 155. Então beleza, a gente coloca aqui o seno de 155 e a gente sabe que o equivalente vai ser o seno de 25. A gente dá uma olhada. Se 155 está aqui e 25 está aqui, e o seno é na vertical, os dois estão para cima? Então os dois são positivos. Joia! Então se a gente vai somar um positivo e a gente está subtraindo esse pedacinho, o que é que acontece? A gente corta ele também. Dá para imaginar o que é que vai acontecer agora com 145 e 35, né? Então, a gente quer saber quanto ele teve que andar para voltar até 145. E o fato é que ele teve que voltar 35 graus. Então a gente já sabe que o equivalente de 145 vai ser 35. E a gente está falando do cosseno. A gente bota aqui 145 e a gente bota aqui 35. Falta agora saber se é positivo ou negativo. Bom, 35 está para cá. Está para a direita ou para a esquerda? Para a direita. Então ele é positivo. 145 está para cá, está para a esquerda. Então ele é negativo. Então quando a gente juntar os dois, Potoff falou, cortou. Letra C é 0. De boa, galera. E vamos que vamos que vamos indo, que tem mais uma aqui. Deixa eu apagar esse tracinho para não riscar o que a gente estava vendo. Uma empresa vende 3 produtos. O preço de venda do tipo J é representado por A1J na matriz A 300, 500, 700. Ou seja, o tipo 1 custa 300, tipo 2 custa 500, tipo 3 custa 700. Beleza. O número de produtos vendidos do tipo J em determinado mês está representado por B1J, ou seja, o produto 1 vendeu 45, o 2 vendeu 25, o 3 vendeu 35. E o custo para produzir cada um deles é 225, 368, 580. A expressão que fornece o lucro obtido com a venda dos produtos em questão é... Então, galera, vamos ver como isso aqui é de boa? A gente sabe de uma coisa, o lucro é basicamente a diferença entre as receitas e os gastos. Ou seja, se você ganhou 100 e gastou 50, teve um lucro de 50. Se você gastou 100, teve um gasto. Se você ganhou 100, teve uma receita de 100 e gastou 10, você teve um lucro de 90. De boaça, né? Simples assim. Beleza. Só que aí vem a pergunta, como é que a gente calcula o quanto você arrecadou? Na verdade, quanto você arrecadou é muito simples. É basicamente o preço da coisa vezes o número de unidades que foram vendidas. Se você tinha unidades a R$10, você vendeu 10, você arrecadou 100. 10 vezes 10. E beleza. E como é que a gente calcula o gasto? Bom, o gasto é basicamente o quê? O custo de cada um vezes o número de unidades. Tranquilo? Então, o que é que pode acontecer? Eu vou só encurtar aqui esse pedacinho de unidades, vou chamar só de U para facilitar um pouco a vida, tá, gente? Não escrever tanto. Então, a gente pode dizer uma coisa. A receita vai ser preço vezes U. Beleza. Então, a gente tem aqui lucro, vai ser igual a preço vezes o número de unidades vendidas menos o custo vezes o número de unidades vendidas. Joia. E aí a gente tem o seguinte, a gente tinha as matrizes que eram quem? A, B e C. A matriz A, que ele falou aqui, ela estava dando o quê? O preço. A matriz B, ele disse que estava vendendo, era o número de produtos vendidos. Então vai ser o nosso U. E a matriz C, que ele está falando aqui, está falando do custo. Olha que bacana.
E aí, como que vai acontecer então? O preço a gente sabe que é A. E o número de unidades a gente sabe que é B. E aqui a gente tem o custo, que é C, e o número de unidades que vai ser B. Joia! Só que a gente tem que lembrar de uma coisa, essa matriz. E como é que funciona a multiplicação de matriz? A gente está multiplicando linha por coluna. Então se a gente vai multiplicar, por exemplo, uma matriz J, que ela tem L e M, por uma matriz P, que ela tem Q e o que é necessário? É que o número de colunas da primeira seja igual ao número de linhas da segunda. Ou seja, os números de dentro, os mais pertinhos, tem que estar iguais. Esse número daqui, esse Mzinho, tem que ser igual a esse aqui daqui. Por isso eu já vou botar o M também. Então, beleza. A gente sabe que essa matriz A, ela é uma matriz que tem o quê? Uma linha e 3 colunas. Ou seja, ela é 1, 3. Beleza. A matriz B, 1, 3. E a matriz C, 1, 3. Então, se a gente está querendo multiplicar A por B, a gente precisaria que esses números aqui ficassem iguais. Como que a gente pode fazer isso? A gente pode trocar os números se a gente fizer a transposição. Porque em vez de ficar com 3 colunas, ela ficaria com 3 linhas. Então, na verdade, isso aqui vai ter que estar transposto, isso aqui tem que estar transposto também. Aí dá certo. Por quê? Quando a gente fizer a transposição, B seria 3. E aí esse 3 daqui está pertinho desse 3 daqui. Tranquilo, galera? Fácil demais. Então nós teríamos a letra 2 aqui, que na verdade deveria ser letra B, mas fazer o que, né? Acontece. Então vamos nessa, que é boa a beça. As questões de matrizes podem ser muito trabalhosas, ou não. Temos aqui o fluxo de veículos que circulam pelas ruas de mão dupla 1, 2 e 3 é controlado por um semáforo, de tal modo que cada vez que sinaliza a passagem de veículos é possível que passem até 12 carros por minuto de uma rua para outra. Muita informação, né? Na matriz S, aí tem esse bocado de coisa aí, cada termo indica o tempo em segundos que o semáforo fica aberto no período de 2 minutos para que haja fluxo da rua I para a rua J. Que coisa, não? Então o número máximo de automóveis que pode passar da rua 2 para a rua 3, das 8 até as 10 é... Bom, vamos começar por fazer a coisa ficar inteligível, né? Eu posso dizer que isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3. Então isso aqui é 1, isso aqui é 2, isso aqui é 3 também. O que é que isso quer dizer? Da rua 1 para a rua 1 não passa ninguém, né? Porque se ele está lá, ele não anda. Mas da rua 1 para a rua 2 passam 90. Epa! Da rua 2 para a rua 3 passam 36. Então o que é está acontecendo aqui? A gente está vendo quem sai da rua 1 para as demais. E a gente está querendo sair de qual? Da rua 2 para a rua 3. Então a gente pega aqui a linha da rua 2 e a coluna da rua 3. Então o que é está acontecendo? A gente vai ter aqui algumas coisinhas que eu vou colocar para vocês. Nós vamos estar relacionando o tempo do semáforo aberto, que eu vou chamar de tempo aberto. Nós vamos ter ainda o tempo que ele vai passar ao todo, porque tem uma parte que ele vai passar fechado, e nós temos o número de carros que passam. Algumas das informações que a gente tem, uma delas é que a cada minuto que ele está aberto, ou seja, a cada 60 segundos, vão passar 12 carros. A outra coisa que a gente viu é que a cada 2 minutos ele vai passar aqui da rua 2 para a rua 3 75 segundos, como a gente pode ver bem aqui aberto. Só que a gente quer o tempo, o que vai acontecer em 2 minutos? Não, a gente quer o que vai acontecer das 8 até as 10, ou seja, em 2 horas. E quantos minutos tem 2 horas? Bom, se uma hora tem 60, 2 horas vai ter 120. Bacana, Egon, mas o que é que eu faço com essa tabela aí? Bom, essa tabela aqui vai ajudar a gente a pensar um pouquinho. Eu vou só preencher os dados com umas letrinhas para facilitar. O que é que a gente quer descobrir? É o número de carros que vão passar em 2 horas. Então eu vou preencher isso aqui com A, com B e com C. Se vocês olharem direitinho, a gente pode fazer uma série de regras de 3 aqui. Aqui, por exemplo, a gente pode fazer uma regra de 3 que a gente encontra C. Aqui a gente poderia fazer uma regra de 3 para encontrar A. De boa? E o que é que a gente está querendo? A gente quer encontrar X. Então a gente pode fazer uma regra de 3 entre o tempo aberto e os carros, ou seja, 60 está para 12, como C está para X. Igor, mas eu não tenho C. Tudo bem, a gente viu que tinha como achar C. Mas vamos lá. 60 está para 12
do mesmo modo que C estará para X. Isso aqui é o nosso primeiro passo. Até a gente ter respondido ele, a questão não está respondida. No nosso segundo passo, a gente viu uma outra coisa, que a cada 75 segundos passavam, a cada 2 minutos tinha 75 segundos abertos. Então, a gente sabe que 2 vai estar para 75, do mesmo modo que 120 vai estar para C. Olha que maravilha. Então, o que, é que a gente vai descobrir aqui? A gente vai descobrir que C vai ser igual a 2C, na verdade, a 120 vezes 75. Então, a gente vai ter que C vai ser igual a, passa o 2 dividindo, a gente pode simplificar, esse 60 aqui vira 60. Então, a gente vai 60 vezes 75. Haja coisa, hein? E quanto que daria isso daqui, pessoal? Isso aqui daria mais ou menos 4.500, eu acho. Vamos fazer 60 vezes 75. Eu vou até fazer melhor. Faz 75 vezes 6 e a gente bota um zero no final. Bom, 6 vezes 5 dá 30, então vai 3. 6 vezes 7 dá 42. Com mais 5, com mais 3 ali, 45. E tem mais um zerinho que a gente tem que botar, né? Que era vezes 60. Ou seja, de fato é 4.500. Então fechou. Esse aqui é 4.500. Então agora a gente pode fechar a nossa regra de 3, porque esse aqui vai ser 4.500. A gente corta um zerinho aqui, corta um zerinho aqui. E agora a gente muda a ver. Dá para simplificar inclusive esse 12 com esse 6, de modo que a gente vai ter um aqui e 2 aqui. Então a gente vai ter que x vai ser igual a 2 vezes 450, ou seja, o nosso x era de 900 carros. De boa na lagoa, galera. Fácil demais. A única pegadinha que tem numa questão dessa é que ela dá um bocado de dados necessários, que é um dos modos que você tem para confundir a pessoa. Então uma das coisas que eu realmente recomendaria para vocês é tentem chegar numa resposta de cara, uma fórmula que daria uma resposta para vocês, ou uma indicação, uma regra de 3 que daria a resposta. E a partir daí, você vê o que é que seria necessário. Porque senão, ele pode dar 1 bilhão de informações. Ele poderia ter falado da temperatura, ele poderia ter falado do dia, do mês, ele poderia ter falado de um guarda de trânsito. Mas não falou porque não quis, mas se ele quisesse, tinha colocado. E o que é que você ia fazer com o guarda de trânsito aí? Nada, né? Então, tentem, pessoal, tentem chegar numa resposta e a partir daí construir o raciocínio de vocês. Senão, o nó pode ficar grande. Pegou? E Jingle Bells, acabou o papel. Uma fábrica de guarda-roupa utiliza 3 tipos de fechadura, dourada, prateada e bronzeada, para guarda-roupas em mognos e cerejeira, nos modelos básico, luxo e requinte. Muita coisa, né? A tabela 1 mostra a produção durante o mês de outubro de 2005 e a tabela 2 a quantidade de fechaduras utilizadas em cada tipo de armário no mês. Aparentemente eles mudam, né? A quantidade de fechaduras nos armários de mês para mês, que é estranho, mas enfim. A quantidade de fechaduras usadas no armário do modelo requinte neste mês foi... Bom, requinte, então a gente está falando deste pedacinho daqui. Nesse pedacinho, então, a gente teve 4 que eram de mogno e 5 que eram de cerejeira. Beleza. O que é que acontece? Do mogno, então, a gente usa quantas coisinhas ao todo? Quantas fechaduras? Douradas são 10, prateadas são 8 e bronzeadas são 4. Então, o que é que acontece? 10 mais 8, 18, mais 4, ao todo a gente tem 22. E aqui a gente vai ter mais quantas? 12 com 8, 20, com mais 6, 26. Ok? Daqui, o que é que a gente pode constatar? A gente usa 22 para cada um de mogno e 26 para cada um de cerejeira. Mas a gente tinha quantos armários de mogno? Nós temos 4. Então, o número total vai ser o número de fechaduras vezes de mogno, vezes o mogno, mais o número de fechaduras que a gente usa no de cerejeira, 26, vezes o número de armários de cerejeira, que era de 5. Quanto que vai dar isso daqui? 22 vezes 4 dá 88. 26 vezes 5 vai dar quanto? 26 vezes 5. A gente vai ter aqui 30, vai 3 para cá, 10, 13. Então, quando a gente somar um com o outro, a gente vai ter 218. Fechou. Morreu Maria Preá.
mais um modo de você colocar um horror de informação que na verdade você queria saber muito pouco, né? Se ele quisesse sair pegando isso aí como uma questão discursiva, colocar a letra A, B, C, por aí vai, joinha. Ele tinha muito espaço para explorar a coisa. Fora isso. E a propósito, pessoal, é o tipo de coisa que cai no Enem, viu? Eles estão interessados em saber se você sabe filtrar qual que é a informação que é importante. Beleza, quase acabando. Vamos lá. Se AT e A-1, ou seja, a transposta e a inversa, representam respectivamente a transposta e a inversa da matriz 2, 3, 4, 8, o determinante da matriz B, que é AT, menos duas vezes a inversa, será. Bom, para a gente calcular o determinante, a gente vai ter que descobrir primeiro quem é B, né? Então vamos lá, vamos ver o que, é que vai acontecer. Uma coisa a gente já sabe, que B vai ser uma matriz 2 por 2. Então, como que a gente vai fazer para calcular o determinante dela? Vai ser a diagonal principal positiva menos a diagonal secundária, que vai ficar negativa. Então vamos descobrir agora como é que a gente vai fazer o outro. Como que é a transposta? Bom, a transposta, basicamente a gente transforma ali em coluna. Então a gente vai dizer que AT vai ser o quê? A primeira linha era 2, 3. Então isso quer dizer que a primeira coluna vai virar 2, 3. E a segunda linha era 4, 8. Então a segunda coluna vai ser 4, 8. Essa é a transposta. E como que a gente faz para encontrar a inversa, Igor? Bom, para encontrar a inversa, a gente tem que fazer uma maracutaiazinha, né? A definição da inversa é uma matriz que, multiplicando aquela matriz que a gente está querendo encontrar a inversa dela, vai dar uma outra matriz que tem 1 na diagonal principal e 0 no resto. Como assim, Igor? Que negócio arcano é esse? Vamos lá. Basicamente a gente vai ter 2, 3, 4 e 8, que é a matriz A. Tudo isso aqui vai estar multiplicando uma outra matriz, que eu vou chamar os elementos dela de A, B, C e D. Isso tudo vai dar uma outra matriz, que é a identidade, que vai ser 1, 0, 0 e 1. Ou seja, a diagonal principal é 1 e o resto é 0. De boa na lagoa. E como que a gente faz a multiplicação de matrizes, pessoal? A gente multiplica a linha pela coluna. Então, pensando aqui, a gente vai pegar essa linha, multiplicando por essa coluna. Então, a gente vai ter o quê? 2 vezes A mais 3 vezes C. Isso aqui vai dar igual a quem? Vai dar igual a primeira linha e primeira coluna, ou seja, igual a 1. Depois, o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar a segunda linha, essa daqui, e multiplicar ainda pela primeira coluna. Então, a gente tem 4 vezes A mais 8 vezes C, que vai dar igual a quem? Segunda linha e segunda coluna, 0. Olha que maravilha, a gente já tem um sisteminha, então dá para encontrar A e C. Como que a gente vai fazer então com B e D? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai multiplicar a primeira linha pela segunda coluna. E como que vai ficar isso? 2B mais 3D, que vai ser igual a quem? Primeira linha e segunda coluna é o 0. Depois a gente vai multiplicar a segunda linha pela segunda coluna, ou seja, 4B mais 8D, que vai dar igual a 1. E como que a gente faz para resolver esse sistema agora, Igor? Bom, basicamente a gente quer cancelar uma das variáveis. Então, se a gente multiplicar, por exemplo, essa primeira daqui por menos 2, a gente vai ficar com menos 4A menos 6C, que vai ficar igual a menos 2. Ou seja, isso aqui vai dar 0, isso aqui vai dar 2C, isso aqui vai dar menos 2. Então daqui a gente consegue concluir que C vai ser igual a menos 1. De boa. E se C vai ser menos 1, tem agora como a gente encontrar A. Quanto que seria A? Bom, se isso aqui é menos 1, então 3 vezes menos 1 daria menos 3, que é igual a 1. E aqui a gente tem 2A. Passa esse 3 para lá, a gente vai ficar com 2A igual a 4. Então a gente pode dizer que A vai ser igual a 2. Beleza, então a gente já pode substituir aqui. Esse pedacinho é 2 e esse pedaço é menos 1.
Na sequência, a gente vai resolver agora o outro sistema, que eu vou apagar aqui só para a gente ter mais espaço. Nós temos 2b mais 3d igual a 0 e 4b mais 8d igual a 1. O que é que a gente faz? A gente pode multiplicar aqui também por menos 2. Então a gente ficaria com menos 4b menos 6d igual a 0. Então quando a gente fechar este pedacinho daqui, nós vamos encontrar o quê? 4b menos 4b dá 0. E aqui a gente vai ter 2d, que vai ser igual a 1. Então a gente consegue constatar que d vai ser igual a meio. Joia. Então d vai ser igual a meio. A gente substitui aqui e bota meio. Falta só encontrar b. Então a gente pode pegar esse pedacinho daqui, por exemplo, que 4b mais 8 vezes meio, que é d, vai dar igual a 1. 8 vezes meio dá 4. Então 4b mais 4 vai ser igual a 1. Esse 4 daqui está positivo, ele vai para lá negativo, né? A gente vai ficar com 4b, vai ser igual a quem? A 1 menos 4, que vai dar o quê? Menos 3. Então b vai ser igual a menos 3 quartos. Que maravilha, hein? A nossa inversa. Então, o que é que a gente está querendo fazer? A gente quer AT menos 2 vezes a nossa inversa ali, que seria essa maravilha daqui. Deixa eu apagar então todo esse cálculo que já não é mais relevante para a gente. Deixa eu colocar esse pedacinho daqui aparecendo ali. Só que a gente quer simplesmente fazer a subtração. Não, a gente não quer fazer a subtração porque está sendo 2 vezes ela. Ou seja, a gente tem que dobrar todo mundo. Então esse aqui que era 2 vai virar 4. Esse aqui que era menos 1 vira menos 2. Esse daqui que era meio vira 1. E esse aqui que era menos 3 quartos vai virar menos 3 meios. Então como que vai ficar aqui? Agora é só fazer ponto a ponto. A nossa b seria igual a 2 menos 4 vai dar menos 2. Depois 3 menos menos 2 seria a mesma coisa que 3 mais 2, então daria 5. 4 menos menos 3 meio é 4 mais 3 meios. A gente tira o mínimo, para daqui 2, então aqui fica 8, aqui vai ficar 3, ou seja, 11 sobre 2. Então aqui a gente vai ter mais 11 sobre 2. E nesse finalzinho a gente vai ter 8 menos 1, que vai dar 7. Olha aí, encontramos a nossa matriz B. Lembra que a gente estava dizendo no comecinho como é que a gente calculava o determinante? Agora basta a gente fazer o cálculo que a gente estava pensando. Vai ser a diagonal principal menos a diagonal secundária. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. E aqui a gente tem 11 sobre 2 vezes 5 vai dar 55 sobre 2, negativo também. Então nosso determinante seria menos 14 menos 55 sobre 2. O que é que a gente faz então? A gente tira o mínimo, que vai ser 2. 2 vezes 14 vai dar 28. E agora fechou. 55 com 28, a gente vai ter menos 83 sobre 2. Que vai ser a nossa letra B. Eu acredito. De boa, galera. Essa questão era meio longuinha e tal, mas como vocês estão vendo, apesar de ser longa, cada passo é simples. Então, se você tiver a clareza de primeiro dizer quais são os passos que você precisa, depois é só fazer tranquilo. Tranquilo? Vamos nessa. Considere x um número real e as matrizes A e B. Se o determinante de A for igual ao de B, então, vamos ver, como que a gente faz para calcular o determinante? É a principal menos a secundária. Então, nesse caso, a gente teria o quê? O D de A seria igual ao D de B. Como que seria o D de A? Seria 2 vezes 3x, ou seja, 6x, menos esse pedaço daqui, que seria x, menos x vezes 2x, ou seja, menos 2x menos 2x ao quadrado. Isso aqui seria igual ao quê? Esse pedacinho daqui seria 1 vezes menos 1, dá menos 1, menos esse outro pedacinho daqui, que é 1 vezes 3, menos 3.
Então a gente teria menos com menos vai dar mais, né? Então 2x ao quadrado mais 6x. E aqui a gente teria igual a menos 4. Passa esse menos para lá, nós teríamos 2x ao quadrado mais 6x mais 4 vai ser igual a 0. Beleza, como que a gente faz então para calcular isso, pessoal? Agora é uma equação de segundo grau. Então tem muitos modos, vocês podem utilizar Bhaskara, vocês podem utilizar fatoramento, o que vocês quiserem. Por aqui agora, eu vou mostrar para vocês como a gente estaria fazendo por Bhaskara. E no caso, a gente vai precisar de quem? De A, de B e de C. Então, como que a gente faz por Bhaskara? A gente primeiro calcula o delta, que ele é quem? Ele é B2, ou seja, B ao quadrado, menos 4 vezes A vezes C. Quem que é B? Isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é C. Então B é 6, a gente vai ter 6 ao quadrado, que vai dar 36, menos 4 vezes A, que é 2, vezes C, que é 4. Ou seja, 36 menos 4 vezes 2, 8, vezes 4, 32. Então nosso delta vai ser igual a 36 menos 2, que vai dar 32, desculpa, que dá 4. E como que a gente faz para encontrar nos finalmente, então, o nosso x? A gente sabe que o x vai ser menos b, ou seja, menos 6, mais ou menos a raiz de delta, que a raiz de 4 é 2, sobre 2 vezes a, que seria quanto? 2. Então, no número das possibilidades, a gente vai estar somando. Então, seria menos 6 mais 2 sobre 4. Então, isso aqui, menos 6 mais 2, x' seria menos 4 sobre 4, ou seja, menos 1. Na outra possibilidade, em vez de somar, a gente estaria subtraindo. Então, a gente teria menos 6 menos 2 sobre 4. Então, x duas linhas seria menos 6 com menos 2 vai dar menos 8. Dividindo tudo por 4, a gente vai ter menos 2. Então, x pode ser tanto menos 1 quanto pode ser menos 2. Que a gente vai encontrar aqui a nossa letra A. De boa, galera. Vamos então para a 12ª, que eu creio que seja a nossa última questão objetiva. Pode-se utilizar matrizes e suas inversas para codificar uma mensagem. Uma proposta para aquisição de um determinado equipamento será enviada à internet. Por segurança, esse valor será transmitido pela matriz AB, ou seja, o produto de A e B, ele já disse para a gente o que era. A mensagem recebida deverá ser decodificada através da relação a inversa de A vezes AB, que é igual a B, em que B é a matriz original da mensagem. Daí você vê o tanto que esse negócio é codificado, né? Com base nesse texto e em seus conhecimentos, considerando que a matriz codificadora da mensagem é 3, 5, 1 e 2, ou seja, ele deu A, e que o valor da proposta é dado pela soma dos elementos, podemos dizer que essa quantia em reais é igual a. Então, vamos ver se esse é um caso daqueles que ele bota o capeta de informação para correr atrás da gente, ou se essa é uma coisinha mais de boa na lagoa, né? Vamos ver o que é que acontece. Ele deu pra gente A vezes B e ele deu A. Então a gente sabe de uma coisa. A gente sabe que 3, 5, 1 e 2 vezes a matriz B, que eu vou chamar aqui de A, B, C e D. Então se a gente multiplicar uma coisa pela outra, a gente vai encontrar um resultado, que vai ser quem? 112, 105, 44 e 41. Isso aqui é um zero, viu, gente? Como que a gente vai fazer isso? Quase que igualzinho a outra. Como que a gente faz multiplicação de matriz? Multiplica linha, no caso vamos multiplicar a primeira linha pela primeira coluna, que vai ser igual a primeira linha, primeira coluna. Então no caso a gente teria o quê? 3 vezes A mais 5 vezes C, que vai dar igual a 112. Joia! Agora a gente pode fazer o quê? Pega a segunda linha, multiplica pela primeira coluna. Então a gente vai ter 1 vezes A mais 2 vezes C, que vai dar igual a segunda linha, primeira coluna, deu 44. Joia! Como que a gente faz? Mesmíssimo esquema, pessoal. A gente multiplica esse daqui, por exemplo,
por menos 3. E como ficaria? A gente teria menos 3A menos 6C seria igual a 44 vezes 3. Vamos lá. 44 vezes 3. 4 vezes 3 vai dar 12. Então vai 1. Mais 12 aqui a gente tem 122. Opa, reitero, não é 122, é 132, porque tinha um que foi para cá. Então a gente vai dizer que isso é 132. Então a gente, negativo também, subtrai todo mundo, 3A com 3A, 0. A gente vai ter 5C menos 6C vai ser menos C. E aqui a gente vai ter 112 e a gente tem 132, a gente vai ter menos 20. Se menos C é menos 20, a gente quer dizer que C vai ser igual a 20. Fechou também. Então a gente já sabe que C vai ser igual a 20. Se C é igual a 20, agora a gente tem como encontrar o resto. A gente sabe que 2 vezes C, ou seja, 2 vezes 20, vai ser igual a mais A vai ser igual a 44. Então, 2 vezes 20 dá 40, ou seja, A mais 40 vai ser igual a 44. A gente pode dizer que A vai ser igual a 4. Fechou esse outro pedacinho. Quase que está morrendo Maria para A. Então, o que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer os cálculos para a outra parte do sistema. Então, só apagar aqui para a gente ter mais espaço. A gente vai multiplicar agora quem é a segunda coluna, que é onde ainda estão as nossas variáveis. Beleza. Então a gente vai pegar a primeira linha e vai multiplicar pela segunda coluna. Como que vai ficar? 3B mais 5D. Depois a gente vai pegar o quê? A segunda linha e multiplicar pela segunda coluna. Seria o quê? A gente teria 1B e aqui a gente teria 2D. Isso aqui seria igual a quanto? Bom, segunda linha e segunda coluna é 41. Primeira linha e segunda coluna está sendo, segunda coluna, 105. Então o que é que a gente pode fazer? A gente pode multiplicar de novo isso aqui por menos 3 e a gente vai ter menos 3B menos 6D, que vai ser igual a menos, no caso a gente vai ter 41 vezes 3. Então aqui a gente vai ter 3, aqui a gente tem 12, 123. Isso aqui vai dar o quê? 3B menos 3B dá 0. 5D menos 6D vai dar menos D. E 105 menos 123 vai dar menos 18. Então a gente vê que D vai ser igual a 18. Beleza. Sabendo que D é 18, agora a gente pode substituir nessa outra equação daqui. A gente sabe que B mais 2 vezes 18 vai ser igual a 41. Então B mais 36 vai dar 41. De modo que a gente consegue concluir que B vai ser 41 menos 36, ou seja, 5. Então, quanto que vai ser o gasto total? Ele tinha dito que o nosso gasto seria o quê? A soma de todos os valores, ou seja, 4 mais 5 mais 20 mais 18. Então, como que vai ficar esse daqui? 4 com 5 dá 9, com 8 dá 17. Então fica 7 e vai 1. 1 com 2, 3. 3 com 1, 4. 47. Morreu Maria Preá. Temos aqui a letra C. De boa, galera. Bom, galera, agora parece que a gente acabou a budelinha dessa prova objetiva. Então, para celebrar, a gente vai fazer agora a prova discursiva, que só tem 2 questões. Olha que coisa gostosa, que maravilha. Vamos lá. O relógio Tower Clock, localizado em Londres, Inglaterra, é muito conhecido pela sua precisão e tamanho. Calcule em graus o ângulo interno formado entre os ponteiros das horas e dos minutos desse relógio, desprezando suas larguras às 15 horas e 20 minutos. Então aqui, pessoal, tem umas coisinhas para a gente pensar quando a gente fala de relógios. Seguinte, no caso ele está falando de 2 tipos de ponteiro, ponteiro das horas e ponteiro dos minutos. Aqui eu vou falar dos graus, que é andado no ponteiro das horas, e o grau, que são andados no ponteiro dos minutos. Então, o que acontece? A gente sabe que a cada 1 hora passam
60 minutos. E quantos graus o ponteiro dos minutos anda? Eles andam 360. Por quê? Porque eles dão uma volta inteira. Vamos colocar aqui, para a gente lembrar. Então, uma volta inteira seriam 360 graus. E a gente tem o quê? São 12 horas numa volta dessas inteira. Então, a cada 12 horas, o que é que acontece? A gente sabe que o ponteiro das horas vai andar 360 minutos. Beleza. Então, o que é que acontece? Quando a gente tiver andado, que ele está querendo saber, 3 horas e 20 minutos, como que a gente faz para encontrar esse ângulo? A gente tem que descobrir basicamente aonde que o ponteiro das horas está e aonde que o ponteiro dos minutos está. A partir daí, a gente vê a diferença entre eles. Então, a gente vai ter aqui 3 horas e 20 minutos. O que é que vai estar acontecendo? Para saber a posição do ponteiro dos minutos, basta a gente saber em 20 minutos quanto que ele vai andar. O ponteiro em graus dos minutos. Bom, aqui a gente tem uma regrinha de 3. Se em 60 ele anda 360, então em 20 ele anda x. Então a gente vai ter 60 está para 360 e 20 está para x. Então, daqui para cá, o que a gente fez foi basicamente dividir por 3. Então aqui a gente também divide por 3. A gente vai chegar à conclusão que x vai ser igual a 120. Ou seja, são 120 graus que o ponteiro dos minutos vai ter andado. Ou seja, ele vai ter passado um pouco dos 90. Ele vai estar mais ou menos por aqui, no 4. De boa? Falta a gente saber então quanto que andou o ponteiro das horas. Mas, cara, amigo, tem horas e tem minutos. Como que a gente faz? É mais fácil fazer o quê? Bom, minutos são pedaços de hora, né? Ninguém gosta muito de trabalhar com número com vírgula. Então vamos fazer o contrário? Ele andou 3 horas e 20 minutos. Se cada hora tem 60, 3 horas tem quanto? 3 vezes 60 dá 180. Mas além disso, o ponteiro andou o quê? Mais uns 20 minutos. Ele andou ao todo 200 minutos. Então quantos graus ele teria andado? A gente tem outra coisinha para fazer aqui. E agora, como que a gente pode matar essa charada? Para isso, para poder montar essa regra de 3, a gente vai ter que fazer alguns passinhos aí a mais. Tipo o quê? Se a gente soubesse, por exemplo, quanto que ele anda em 60 minutos, dava para a gente dizer que 60, vou colocar aqui, está para A. 60 estaria para A, como 200 estaria para X. Mas tem como a gente descobrir quanto que ele anda em uma hora? Tem. Como? Porque a gente sabe que em 12 horas ele vai andar 360. Então em uma hora ele vai andar A. Olha que maravilha. Então a gente dividiu por 12, a gente vai chegar à conclusão que a cada hora ele vai andar 30 graus. Agora fechou. A gente sabe que a cada 60 minutos ele anda 30. Então, em 100 ele teria andado com... Em 100 não, desculpa. Em 200, quanto que ele teria andado? Então, se daqui para cá a gente basicamente dividiu por 2, então daqui para cá a gente também basicamente divide por 2. Ou seja, a gente descobre que x vai ser igual a 100. Então, esse outro estaria aqui a 100. Então, se esse está a 100 e esse é 120, a diferença entre eles é de 20 graus. Ou seja, o ângulo interno vai ser de 120 menos 100. Ou seja, o ângulo interno era de 20 graus. Aí ele pergunta depois para transformar em radianos. A gente sabe de uma coisa. E radianos vai ter o quê? 180 graus. Então a gente pode dizer que 20 graus vai ter x. Beleza, a gente pode cortar aqui um pedacinho, corta um pedacinho. A gente vai ficar com 18x é igual a 2π. Então x vai ser igual a 2π sobre 18, que dá para a gente simplificar e vira π sobre 9 radianos. De boa na lagoa, a nossa letra B. Tranquilo, galera? Quase lá, quase lá. E vamos para a nossa última questão. Suponha que durante certo período do ano, a temperatura em graus Celsius na superfície de um lago possa ser descrita por 21
menos 4 vezes o cosseno dessa coisa aí, sendo t o tempo em horas, medido a partir das 6 horas da manhã. Então, determine a variação da temperatura no período de 24 horas. Bom, a gente sabe de uma coisa, essa função, eu vou colocar aqui, f de t, vai ser igual a 21 menos 4 vezes o cosseno de alguma coisa. Igor, mas você está ignorando esse pedaço aqui todinho. Cara, é que não importa exatamente quanto que seja o ângulo. Necessariamente o cosseno está entre quanto e quanto. O cosseno no máximo é 1 e no mínimo ele é menos 1. Então, se a gente está querendo encontrar a variação no período de 24 horas, o que a gente vai ver? O máximo e o mínimo. Pegou? Então, vejamos. No máximo, esse cosseno pode ser 1. Então, a gente teria 21 menos 4 vezes 1. Isso aqui daria quanto, pessoal? Daria 21 menos 4, ou seja, 17. A outra possibilidade seria 21 menos 4 vezes qual que é o outro valor, o menor que ele poderia ter para o cosseno, seria de menos 1. Então, quanto que daria isso daqui? Menos com menos dá mais. Então, 21 com 4 daria 25. Ou seja, a variação que a gente teve foi tendo como máximo 25 e tendo como mínimo 17. Ou seja, essa variação foi de 25 menos 17, a variação foi de 8. Oh! Então a gente não precisava saber daquele capeta ali? Não. Que coisa, né? Beleza. Na verdade a gente precisava, mas é porque eu maceteei um pouco aqui. Em 24 horas, eu sei de uma coisa, ele teria que sair das 6 e voltar até as 6. Então esse tempo, ele em algum momento iria passar pelo zero. Olha que coisa doida, né? Se ele ia passar pelo zero, então eu posso lidar isso aqui como sendo zero, ou seja, seria o cosseno de zero. Se eu colocasse 24 com 12, dava para simplificar que seria 2π, ou seja, eu estou saindo de zero para 2π, dá uma volta inteira. Tranquilo? Por isso que eu sei que eu necessariamente estaria passando por isso. Intervalos diferentes é um pouco mais complicado, mas geralmente não vai estar no escopo da gente. Calcule a que hora do dia a temperatura atingiu 23 graus Celsius. Então a gente sabe que a temperatura vai ser 23. Vai ser igual a 21 menos 4 vezes o cosseno, que eu vou simplificar aquilo tudo ali e chamar ainda de x. Mas Igor, eu tenho que saber a hora está ali dentro. Cada coisa seu tempo. Vamos com calma. Então 23 menos esse 21 que está aqui, passa para o outro lado subtraindo, é igual a menos 4 vezes o cosseno de x. Beleza, então isso aqui vai dar 2 é igual a menos 4 vezes o cosseno de x. Passa isso aqui dividindo, a gente vai ficar com menos 2 quartos é igual ao cosseno de x, ou seja, o cosseno de x é igual a menos 1 meio. Ei, mas quem é que tem cosseno meio, hein? 60, né? Então vamos só ver uma coisa aqui. O cosseno, ele está aqui, na horizontal. Então a gente pode ter esse ângulo daqui, que é como se a gente tivesse voltado 60, para poder encontrar o nosso equivalente aqui, que seria de 60. Beleza. Então esse ângulo daqui, se a gente teve que voltar 60, é porque a gente estava em 180 e ficou com 120. Alternativamente, em vez de voltar 60, a gente pode passar 60. A gente chegaria desse lado, continua tendo o mesmo cosseno. Se a gente passou 60, então esse outro ângulo daqui seria de quanto? Seria de 180 mais 60, ou seja, 240. Oh! Então os dois ângulos possíveis para a gente são de 120 e 240. Os dois dariam certo. Então o que é que a gente sabe? Que x, que era o nosso ângulo, ele pode ser 120 ou x pode ser, alternativamente, 240 graus, né? Isso tudo vai ser igual ao que, pessoal? Aquela capiragem que a gente tinha visto aqui, ó, esse capetinho. Π sobre 12 vezes t.
Basicamente, a gente descobriu que um ângulo pode ser de 120 graus. A gente descobriu que o outro ângulo pode ser de 240 graus. Só que aparentemente, quando ele está falando desse π aqui, ele está querendo a coisa em radianos. Então a gente vai ter que converter. A gente sabe que 180 graus vão ser π radianos. Então 120 vai ser, vou chamar aqui de A. Beleza, a gente pode simplificar e a gente ficaria com o quê? Nós teríamos aqui, simplificando 12 e 18, os dois dá para dividir por 6, então fica 2 e 3. Ou seja, 2 está para A, como 3 está para π. Então a gente vai ver que o nosso A, 3A, 2π, ou seja, A vai ser 2/3 de π. Beleza. A alternativa, e a outra coisa que a gente viu é que ele poderia ser também 240. Então a gente faz a mesma coisa, 240, 180, B e π. Bom, corta, corta, simplifica, simplifica. Isso aqui vai virar 4, isso aqui vai virar 3. Passando a gente vai ter 3b é igual a 4π, ou seja, b vai ser 4π sobre 3. Agora a gente pode usar aquela coisa capirótica, π sobre 12 vezes t. Então seria uma coisa. Aqui eu tenho π sobre 12 vezes t, para poder encontrar o nosso tempo. O que a gente faz? A gente corta aqui o π. Então a gente vai ficar com 2/3 é igual a t sobre 12. Olha aí que coisa bacana. Então você pode resolver agora como você quiser. Se você passar cruzando, t1, a gente vai ficar com 3t é igual a 2 vezes 12. Então t vai ser igual a 24 sobre 3, vai dar 8 horas. Uma coisa que não ficou especificada é se a contagem ela começa do 6 ou se ela começa do 0. Se ela começar do 0, então às 8 horas ele estava no máximo. Se ela começar do 6, então às 14 horas, porque vão ter passado 8 horas desde o 6, ela estará no máximo. A outra possibilidade que a gente tinha era que 4π sobre 3 seria igual a quem? A π vezes tempo sobre 12. A gente corta π com π. E bom, daqui para cá a gente multiplicou por 4. Então daqui para cá a gente pode multiplicar por 4 também. A gente pode chegar à conclusão que o tempo vai ser igual a 16. Então, pessoal, como é que ficaria a nossa resposta? Eu vou dizer para vocês. A gente vai dizer o seguinte: se a nossa contagem começar a partir de 6, então as horas em que nós teremos o valor de 23 metros serão às 14 horas, que vai ser basicamente o que? Os 6 mais as 8 horas que passaram, e a outra possibilidade é 16, então seria as 22 horas. Por quê? Porque seria 6 mais 16. Se a contagem começar a partir de 0, então as horas em que o valor será de 23 metros, aparentemente eu digito e dito diferente, né? Serão as 8, ou seja, 0 mais 8, e as 16, ou seja, 0 mais 16. De boa, pessoal? Então, basicamente é isso. Fechou. Estamos tranquilos até aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, podem entrar em contato que eu estarei ajudando vocês. Se precisarem de alguma coisinha também para a prova de recuperação, deve estar acontecendo em breve, deem sinal. Se tiverem gostado, curtam, podem compartilhar aí, mandem para o pessoal da sala. Talvez tenha gente querendo ver uma questão ou outra, querendo tirar alguma dúvida. Estou aqui para ajudar vocês, galera. Abraço e até a próxima.